Um dos desenhos mais icônicos da Cartoon Network de todos os tempos é Ben 10. E isso não é nem discutível, ele simplesmente é. Chegando na Cartoon numa época que não tinha esses desenhos com essa vibe que ele tinha, que é uma história que misturava algumas piadas infantis, mais um assunto sério de vez em quando. De temporadas a gente tem o clássico que, bom, é o clássico, né? O Força Alienígena, que é o melhor, pelo menos a primeira temporada. Supremacia Alienígena, que é legal, mas nem tanto. E Omniverse, que tem muitas ideias boas, só que também tem muitas ideias ruins. Só que cada uma delas tem uma galeria de vilões diferenciada, com histórias mais profundas, algumas mais bobas, mas às vezes tem um vilão que sempre fica marcado. E falar pra vocês, tem uma temporada que tem um vilão que tem uma história muito triste. Acho que a mais triste de todas. Eu já vou falando que esse vídeo aqui não vai ter brincadeira, não vai ser um vídeo feliz, com piadas e coisas. Vai ser um vídeo triste, pois eu vou falar de um vilão de Ben 10 Reboot. Sim, o Reboot, que a qualidade é muito questionável, muito mesmo. Mas tem um vilão original que sofreu muito e ainda sofre. Eu tô falando dele, Maurice. Eu acho que muita gente acha que o Reboot foi o desenho que estragou Ben 10. Só que não sei por que vocês falam isso. Será que é porque ele é muito mais infantil do que o clássico era? Ou a animação da primeira temporada do Reboot simplesmente não existe de tão feia, com coisas, inclusive, que nem são animadas? Ou talvez por causa que na dublagem, às vezes quando vai ter um grito ou uma risada, ele volta pra voz original. Não sei, não me parece bons motivos. Lata velha? Ben 10 Reboot, que inclusive tem sua galeria de vilões dividida entre os vilões antigos e os vilões novos. Dos antigos tem o Vilgax, que tem uma origem meio diferenciada, os Cavaleiros Eternos, que aqui realmente são uma ameaça, o Dr. Animal, que, bom, digamos que o Maurice odeia o Dr. Animal. E também tem o Zombuzo, que é a pior versão dele de todos os tempos. Inclusive, ele fica tão desesperado por dinheiro uma hora que ele fica hipnotizando velhinha na rua pra roubar. Tipo, muito ruim. Porém, temos os vilões novos, que são muitos, mas alguns só existem, como o Lagrange, essa rainha abelha fudida, o DJ Pedro Sampaio e outros aleatórios. Mas também tem aqueles que são diferenciados, né? Como o Vinhetanol, que é mais um anti-herói que gosta de corrida de família. Temos também o Aristocorvo, sim, só o Corvo, sem humano que usa tecnologia antiga steampunk. Diferente dele, o Aristocorvo é muito resenha. E temos ele, o tema desse vídeo, um cara que sofreu muito, Maurice, juntamente com seu parceiro de crime, Sidney. Não se enganem com traço infantil e coisas mais bobas, porque igual eu falei, a história deles que ninguém conta é a mais triste de todas. Mas no dia de hoje eu decidi contar, porque sei que vocês merecem saber por que o Maurice vive em um completo vazio. Bem antes dele virar essa coisa meio homem, meio barata, ele era um grande cientista, tentando buscar inovações que ajudassem as pessoas. Maurice Brandon era conhecido por sempre complicar as coisas. Um projeto que era para ser simples, ele complica demais e acaba usando ele para algo que não tinha nada a ver com o propósito original. Mas isso nunca abalou ele, pois ele sabia o potencial que ele tinha. Mas infelizmente ele ficou com essa fama de cientista meio maluco e meio pirado. Só que ele, sem ninguém saber, estava trabalhando em um projeto que iria mudar a vida dele e de todos. Na vida, o que a gente mais desperdiça é o tempo. E Maurice queria resolver esse problema de uma maneira até então simples. Uma das coisas que a gente mais desperdiça em tempo são viagens, de ir para um lugar para o outro, e isso demora muito. Viagens de 12, 20 horas. Isso quando não é busão, né, que demora mais ainda. Pensando nisso, Maurice decidiu criar uma máquina que iria teleportar coisas de um ponto até outro. Ou seja, iria criar algo tão inovador que seria um dos próximos passos a uma nova revolução industrial. Em um simpósio de tecnologia, depois de conseguir construir um protótipo pequeno da máquina, decidiu exibi-la e compartilhar a sua ideia. Finalmente, o mundo iria conhecer o Sistema Integrado de Deslocamento e Navegação Espacial Y, ou, transformando na sigla que ele falou, a máquina Sidney. Mas, infelizmente, por ele já ser alvo de piada, né, e de sempre complicar as coisas, ele foi sendo visto como um cientista medíocre. Não foi levado a sério por ninguém. Ninguém menos uma pessoa que se interessou muito pela máquina dele, o cientista Aloysius James Animal, ou como seria conhecido, Doutor Animal. Ele contatou Maurice e disse que, diferente dos outros, ele apoiava a ideia dele e o achava genial e gostaria de tentar ajudar ele de qualquer forma possível. Maurice, por nunca ter ninguém que acreditava nele, concordou e os dois se tornaram grandes amigos e parceiros. Bom, era o que o Maurice achava, né? Porque o plano do Dr. Animal era usar essa máquina em prol das suas pesquisas. Porque já como uma máquina de transporte, ela destrói o DNA e reconstrói um outro ponto exatamente como era, ele pensava que se a pessoa entrasse na máquina com algum animal, o DNA poderia se misturar, levando a um próximo passo na evolução. Quando os dois conseguem finalizar a máquina, o Maurice quer ser o primeiro a testar. E de primeiro momento, funciona tudo 100%. Mas o Dr. Animal queria fazer um segundo teste para ver se tá tudo de boa mesmo.
E o Maurice, por acreditar cegamente nele, né, não vê problema. Só que quando o Maurice foi entrar na máquina, o Dr. Animal chegou e cumprimentou ele, parabenizando pelo trabalho e pela conquista. Mas o que o Maurice não sabia é que nisso o Dr. Animal havia colocado uma barata. Isso mesmo, uma barata no bolso do jaleco do Maurice. E ao ligar a máquina, ela começa a dar problema, pois confunde com dois materiais genéticos. Em vez de só transportar, ela faz uma fusão do DNA deles. O DNA de barata com o DNA do Maurice, criando dois seres. Um humano com DNA de barata e uma barata com DNA de humano. Pro Dr. Animal, isso foi algo magnífico, um novo passo na evolução. Mas ele não estava satisfeito, começou a testar mais a máquina e principalmente começou a fazer vários testes com o Maurice e com outro ser que a máquina gerou, em que tinha o corpo de humano, porém a cabeça de barata. O Dr. Animal nomeou esse novo ser Sydney, a mesma sigla da máquina. Durante os testes, cada vez mais a sanidade do Maurice e tudo que ele conhecia sumia aos poucos. Enquanto isso, Sydney começava a mutar cada vez mais por conta dos experimentos feitos pelo Dr. Animal, triplicando o seu tamanho e a força. Mas isso foi o que causou a queda do Dr. Animal, pois o Sydney ficou forte o suficiente para conseguir se libertar. Porém, ele não fugiu sozinho, levou consigo Maurice, que estava meio desorientado com todos os experimentos. Os dois então conseguem fugir, dando início ao objetivo primordial deles, voltarem ao normal. Porém, por conta das experiências, a memória fica confusa. Eles sempre aparecem tentando roubar dinheiro para poder pagar as peças para poder refazer o teleportador, mas sempre eles se confundem e querem fazer outra coisa. Coitados, né? Estão com a cabeça toda fodida. O que o Dr. Animal fez com eles realmente não tem perdão. Depois disso, na história do desenho mesmo, acontecem algumas coisas interessantes, mas claro, com planos confusos e super complicados para as coisas meio nada a ver, né? Mas, de novo, a mente confusa do Maurice e do Sydney agindo aí. Na saga de episódios em que o foco é o Maurice e o Sydney, tem o episódio da sujeira, que basicamente é a primeira aparição deles com o Ben. E o plano é basicamente... Tá, eu não sei como é que eu posso explicar, acho que o Ben pode explicar melhor. Você roubou o nosso trailer pra poder encher a sua máquina de lixo, pra ligar o seu imã que atrai larvas e fazer um monstro pra comer Las Vegas. Nada faz sentido. No fim, eles só conseguem fugir e já era. No episódio Penny a Mala, é onde tem a ex-babá do Ben que fica ali interagindo, mas foda-se, o foco não é a história do Ben em si, e sim Maurice. O Maurice e o Sydney nesse episódio tem um plano em que eles vão roubar gazélio dos balões de uma feira que tá tendo pra poder fazer um raio de gazélio, pra fazer levitar os bancos e roubar eles todos. Falar que mesmo parecendo bobo o plano é muito bom, tá? Mas infelizmente não dá pros nossos manos e no final eles vão presos. Mas não fiquem tristes que no episódio Maxo Máximo eles conseguem escapar da prisão, viu só? Continuidade, algo raro em Ben 10 Reboot e logo o Maurice e o Sydney que conseguem essa proeza. No episódio o plano deles é basicamente destruir o mundo todo. Sim, ele fez um raio que multiplica 100 vezes algo. E ele quer que o Ben se transforme no diamante, para ele poder fazer 100 cópias do diamante e fazer um laser passar por todos eles, aumentando a força do laser e destruindo a Terra. E você já consegue ver que o plano do Vilgax sempre foi fazer um exército de aliens, né? E o Maurice faz isso brincando. Só porque ele teve um lapso e quer destruir tudo. Simplesmente Maurice. E dá errado, né? Ele vai pra prisão de novo. No episódio do Palácio das Panquecas não tem muito lá grandes coisas, tirando apenas El Mago Maurice, mas também ele consegue o poder supremo, isso mesmo. Ele usa a massa de panqueca pra virar o Maurice Supremo, mas pra variar, ele perde. Só que aquilo, né? Nem tudo é perfeito. Nem a relação Sydney e Maurice, que começou com um acidente, algo trágico, infelizmente eles se desentendem no episódio metade, em que eles brigam porque o Maurice não quis ler o livro do Sydney. E sim, o Sydney é escritor de romance, mas o Maurice vê só ele como uma pilha de músculo. Acho que no episódio Incomodando os Insetos é a maior sacanagem que existe, porque é só os dois ali num spa, enquanto o Ben faz bullying com os dois por achar que eles vão fazer merda. Eles fazem? Sim, mas não vem ao caso. O foda é que chega um momento em que o Maurice pensa que ele não gosta de ficar muito ambulante, ele queria ficar mais na sua casa, sabe? Só que ele não tem. O que ele faz? Outro super plano confuso, em que ele cria um raio que faz as coisas crescerem e quer transformar um bulldog em um bulldog gigante para ser a moradia dele. E é foda, né? Acontece o clássico preso e já era. No episódio Cabeças da Família é um dos mais foda.
porque eles conseguem, digamos, fazer uma cópia do teleportador, um capacete. Porém, não do DNA, e sim só das cabeças, sabe? O Maurice consegue trocar de cabeça com o Ben e faz o Sidney trocar de cabeça com o Kevin, que aqui nesse desenho também tem um Omnitrix. Pois é. E é muito foda ver os dois usando os poderes e depois, obviamente, começa todo mundo trocar de cabeça e fica uma loucura. Em contrapartida, no episódio Diversão em Tóquio, eles têm um terceiro ajudante, uma barata também, porém mais imponente, já que tem um nome composto, né? Apresento a vocês Carlos Magno, a lenda, que por ser de Tóquio, obviamente, que ia acabar em um confronto de kaiju estilo Godzilla. Acho que a arma de fazer crescer e diminuir do Maurice já virou uma arma preferida dele. Diferente de outros vilões, o Maurice tem um especial de 2 episódios dedicado a ele e ao Sidney, em que existe todo um arco de redenção, nos episódios Ben e Roma, parte 1 e parte 2. Na primeira parte do episódio, é meio que recontando o episódio anterior que eles querem encolher estruturas gigantes para poder vender, o que agora não vem ao caso. No final eles vão presos, mas logo no começo da segunda parte, em que é uma continuação direta, eles já estão soltos. Meio que foda-se, né? O Maurice, infelizmente, tá triste, em um vazio profundo, em que ele acha que foi abandonado pelo Sidney depois de todo esse tempo junto. Mas, na verdade, ele foi sequestrado por essa abelha rainha fudida aí que quer que o Sidney escreva vários livros pra ela, já que ela é fã dele. Para ajudar seu parceiro, seu amigo improvável desde o início, Maurice se junta aos Tennyson e ajuda a soltar Sidney, que também ajuda eles no final. Eles até ficam felizes que puderam ajudar e ser do lado do bem dessa vez. E formaram uma ótima equipe, fazendo assim o arco deles ter um começo, meio e redenção. Já que fim eles não tiveram. Seria se eles tivessem conseguido voltar ao normal, mas infelizmente eles não conseguem. Até porque o Maurice aparece no episódio especial de Ben 10.010, no futuro ajudando a Presidente Gwen. E lá ele ainda tá meio barato. Será que um dia Maurice e Sidney conseguiriam voltar ao normal e se vingar do Dr. Animal? Na verdade, será que eles querem mesmo isso? Depois de tanto tempo junto e das torturas que eles sofreram? Bom, acho que não teria como, né? E vocês, o que acham dessa história do Maurice e do Sidney? Sei que Ben 10 Reboot o pessoal não gosta e pra ver ele inteiro é muito cansado, até porque são 166 episódios. Mais os especiais, mais o filme, e tem muito lixo no meio disso tudo. Mas queria mostrar pra vocês que às vezes existem coisas boas no lixo, como uma história surpreendente de Maurice e Sidney. E, bem, eu queria que fosse verdade. Essa é uma história que eu fui criando na cabeça pra poder tancar os episódios quando eu assistia com um amigo meu, porque se não fosse assim não ia dar não. Eu achei engraçado poder criar essas histórias. Foi aí que, tipo, me motivava sempre que aparecia um episódio do Maurice e do Sidney, pra mim era o melhor episódio que tinha, porque era muita coisa ruim no Ben 10 Reboot, sério mesmo. Não, tipo, o episódio do Maurice e do Sidney por ser bom, assim, que eu ficava hypado, mas só pra dar risada mesmo dessas coisas viajadas. E já como era o 1º de abril, né, e eu não tinha muita ideia do que fazer, e também como vocês curtiram a ideia viajada do vídeo do Rasbin Hotel ali, que eu falo que copiou o QSMP e o Cellbit, e sim, foi muito viajado, mas eu achei engraçado, e também achei legal trazer esse vídeo aqui também. Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!